Olá, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Ingrid de Souza Garcia. Estamos iniciando mais um semestre de estágios, né? Sou estudante de História da Faculdade FMU. Hoje nós daremos início à primeira aula de um compilado aí de 10 aulas, do qual nós iremos tratar sobre Idade Moderna, tá? No semestre anterior, nós falamos sobre Idade Média, se vocês tiverem algum interesse em assistir, temos aí 10 vídeos falando sobre todo o período da Idade Média até o início da Idade Moderna. Hoje, o assunto que nós iremos abordar será sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? O que a historiografia chama de Idade Moderna. Ou seja, na verdade, nada mais é do que a transição do feudalismo para o capitalismo. Antes de começarmos a aula, pessoal, queria dar uma relembrada aí nas aulas que nós tivemos no semestre passado, né? Semestre passado, então, nós falamos sobre a Idade Média, e os temas abordados foram: o primeiro vídeo, a queda do antigo Império Romano Ocidental e as migrações bárbaras; o segundo, falamos sobre os francos, merovingios e carolíngios; o terceiro, nós falamos sobre o feudalismo; o quarto, expansão do islamismo; quinto, falamos também sobre o mundo bizantino; no sexto, foi tratado sobre o tema cidade medieval; no sétimo, expedições militares; oitavo, vai falar um pouquinho sobre a Santa Inquisição, né? Como que se deu, como que foi, como que eram os castigos, enfim, quem tiver interesse, eu convido vocês a assistirem essas aulas, que estão muito bacanas, tá? O nono, nós falamos, então, sobre a universidade e a escolástica, e no décimo, que é a última aula, no caso, né, do semestre passado, foi tratado sobre o assunto do fortalecimento das monarquias. Esse semestre, nós iremos tratar também em 10 aulas, né, sobre todo o período aí do que a historiografia denomina como Idade Moderna. O primeiro assunto que será o de hoje, nós iremos falar então sobre a transição do feudalismo para o capitalismo. A segunda aula irá abordar o tema da Revolução Inglesa. Na terceira aula falaremos sobre as grandes navegações. Quarta aula vai ser abordado sobre o tema Renascimento. Na quinta, reforma religiosa. Na sexta, absolutismo. Sétima, Revolução Industrial. Oitava, o Iluminismo. Na nona, o tema abordado é Revolução Americana. E, por último, para fechar, então, esse tema Idade Moderna, trataremos sobre Revolução Francesa, tá? Bom, pessoal, os pontos que nós iremos abordar nessa aula de hoje, primeiramente, nós iremos relembrar o que foi o feudalismo, né? Porque é muito importante para a aula de hoje, para se entender, né, o assunto que iremos abordar hoje. Primeiro, precisa-se saber, né, ter uma noção do sistema econômico abordado ali, que acontecia ali na Idade Média, né, que era o feudalismo. Vamos falar sobre o declínio do sistema feudal, renascimento comercial e renascimento urbano. Falaremos também sobre o surgimento dos primeiros burgos, né? E também iremos tratar sobre o fortalecimento das monarquias. Então, esses são os temas que serão abordados hoje. Porém, antes de tratarmos do assunto da transição do próprio feudalismo para o capitalismo, nós iremos relembrar, então, o que foi o feudalismo, pessoal. Em primeiro lugar, o que precisamos entender é o seguinte: a Idade Média ela é dividida em dois períodos. O primeiro é a Alta Idade Média, né, que é quando o feudalismo ele está ali no seu auge, né, e a Baixa Idade Média. E é caracterizada como Baixa Idade Média porque o feudalismo ele começa a entrar em declínio, que vai ocorrer ali mais ou menos por volta do século X, século XI, tá? Então é dividido em duas partes, somente ressaltando: Alta Idade Média, Baixa Idade Média. Alta Idade Média, auge do feudalismo; Baixa Idade Média, declínio do feudalismo, tá? Então, vamos fazer a definição. Feudalismo.
Ele, na verdade, ele é caracterizado como um meio de produção, né? Se nós formos olhar como meio, como numa visão marxista, ele nada mais é do que um meio de produção, tá? E, na verdade, ele nada mais é do que um sistema econômico, político e social que é típico da Idade Média, tá? É o sistema econômico predominante durante todo o período medieval. E ele é baseado em sistemas servis de produção, ou seja, relações de sucerania e vassalagem. Esse tema nós iremos tratar um pouquinho mais a fundo com o decorrer da aula, tá? Quais são as origens do feudalismo? Em primeiro lugar, o sistema de produção do antigo Império Romano, ele era o escravismo. E como se sucedia, né? Eles utilizavam-se de mão de obra escrava para poder se produzir, né? E o que vai acontecer é que vai haver uma crise nesse escravismo, né? Vai acontecer aí por volta do ano 476 depois de Cristo, a queda do Império Romano Antigo, tá? E também vai ocorrer o quê? As invasões bárbaras. Todos os povos, no caso, que não falavam a língua romana, eles eram considerados bárbaros para esses povos. Com essas invasões bárbaras, o que vai acontecer? As populações que viviam ali nas cidades, elas começam a migrar para o campo. E com isso vai acontecer o quê? A ruralização, ou seja, a mudança das cidades para os campos. E o que essas pessoas vão em busca? Elas estão ali, primeiramente, né, se protegendo, fugindo dessas invasões bárbaras, por quê? Obviamente que como eles tiveram que invadir as cidades, não foi nada amigável, né? Deve ter acontecido muita morte, muito ataque, e fora o alimento também, que com muito mais pessoas ali, o alimento ele veio a faltar. Então, essas populações que viviam nas cidades, elas foram para o campo em busca de uma vida melhor, em busca de oportunidade, em busca de terra, tá? Em busca de proteção. E então esse nome vai se dar o quê? Ruralização, tá? Que é a migração das populações que viviam nas cidades para o campo, tá? Então o feudalismo ele vai ser o quê? Ele vai ser a junção dos costumes dos romanos com os costumes bárbaros. E quais eram esses costumes? Bom, os costumes romanos, quais eram? Os dois primordiais, era o colonato e o cristianismo. No regime, nesse colonato, né, nesse regime, os grandes proprietários eles iam ceder uma parte de suas terras para as pessoas pobres dos campos, né, e das cidades, os camponeses, né? Ou seja, no lugar do escravo, o que se tinha ali? O servo. E o servo é escravo? Não, o servo não é escravo, existe uma diferença. O escravo, ele era desprovido de liberdade. O escravo, ele não era dono de si. Ele só estava ali para servir e pronto. Ele não era dono de si. Ele era uma propriedade. E o servo, não. O servo, ele vai trabalhar na terra do senhor feudal, né? E aí ele vai produzir naquela terra e ele vai, através dessa produção, ele vai sobreviver, vai manter ali a terra e também vai sustentar o feudo com o seu trabalho e sustentar também o senhor feudal, através do quê? Dos impostos pagos, né? E também pelo fato de estar trabalhando ali na terra. Então, quando ele não está trabalhando na terra que o seu senhor feudal ele cedeu para esse servo, ele vai trabalhar e produzir na terra do senhor feudal, na própria terra do senhor feudal. Então, além do tempo que ele trabalha para si na terra concedida a ele, né, emprestada a ele pelo seu senhor feudal, ele também vai trabalhar, determinados dias da semana, ele vai trabalhar na terra do senhor feudal, tá? Então, esse, no caso, seria um dos costumes, né? Então, assim, no colonato, o trabalho, ele é um trabalho preso à terra.
e que em troca de segurança oferecida pelo grande senhor feudal, que era o dono da terra, né, vai entregar metade de tudo aquilo que ele produz a esse mesmo senhor feudal. E o cristianismo, como nós discutimos nos vídeos anteriores, ele foi uma religião que predominou durante toda a Idade Média, tá, gente? Então, e mesmo antes, né, antes de haver a queda do antigo Império Romano, a igreja, o cristianismo ele já havia sido implantado em Roma, e foi o governando, né, e foi agindo com poder desde o início até o final da Idade Média, tá? Então, a igreja era o poder nesse período. Então, só mesmo para fazer a leitura aqui, a religião predominante, né, em toda a Europa feudal, a igreja era a instituição mais poderosa e influente, e também rica, né, da Idade Média. O cristianismo foi oficializado ainda durante o Império Romano pelo imperador Teodósio, e se tornou a religião oficial ainda no antigo Império Romano. E agora nós vamos aos costumes dos bárbaros. Bom, eram dois, né? Era o comitatus e o direito de consuetudinário. O comitatus, o que acontecia? Na verdade, o que é o comitatus? O comitatus nada mais é do que as relações de honra e lealdade entre os guerreiros bárbaros e seus líderes, tá? Então, um exemplo, um chefe guerreiro era designado para comandar um grupo de soldados, né? Organizados contra a invasão de um outro povo guerreiro. Nesse acordo, o chefe do grupo militar prometia defender o interesse de seus comandados. Em troca, os comandados prometiam obedecer às decisões do chefe guerreiro. Esse tipo de relação social instituída pela lealdade influenciou na criação das relações de servidão, tá? Que é, no caso, relações de sucessania e vassalagem, presentes na Idade Média. A honra, a lealdade e a bravura, elas eram questões muito importantes para a ética da cavalaria medieval. Essa tradição é uma herança germânica, tá? Então, essa relação de fidelidade, de honra, ela foi uma herança germânica que permaneceu, e é uma relação que vai se dar ali entre o senhor feudal e o seu servo, porque o servo ele se compromete a cuidar da terra, a plantar, a ceder uma parte do que plantou e que colheu para o dono da terra, que é o senhor feudal. Ele também vai produzir para a sua subsistência de sua família, ele também trabalhando na terra do senhor. Então, isso é uma relação de honra. E, em troca, esse senhor feudal oferecia a ele o quê? Proteção, né? E terra. E vice-versa. Então, um nobre poderia chegar a ser sucerano e também, ao mesmo tempo, ser vassalo. Então, ele era sucerano de um nobre que fosse superior a ele, que cedeu a terra a ele, né? Não, desculpa, na verdade, assim, ele era o vassalo de um sucerano que era superior a ele, né? E aí, esse vassalo desse sucerano tinha um outro servo que era inferior a ele e que era o seu vassalo, e ele era o seu sucerano, tá? Nós iremos, com o decorrer da aula, explicar um pouco melhor. E também tinha o direito de consuetudinário. E o que seria esse direito? É o direito estabelecido e consolidado verbalmente, não é escrito, tá? Ou seja, não é produzido uma lei, né? Algum documento que comprove que houve ali aquele acordo. No caso, o que se faz por hábito é a palavra é o que vale nesse período, né? E os tratos eram firmados oralmente, ou seja, através da fala, através da palavra dada. Então, se estabelecia ali um elo, vamos supor que entre um senhor feudal e um servo, e o trato tinha sido ocorrido através da fala, não tinha algum documento ali que provasse, né, que garantisse que houve aquele acordo. Então, era na lealdade, na palavra,
Eles davam a palavra e eram leais à palavra que deram, né? Hoje em dia nós temos as leis, as constituições que nos garantem os nossos direitos e que estão escritos, assinados e que comprovam que há o direito à população e que, ao mesmo tempo, vai ali limitar o poder de quem está, né, no governo, presidente. Nós temos nossas leis, nós temos documentos, nós temos uma série de coisas escritas que comprovam. Antigamente, não. Naquele período, o que valia era a palavra. Vamos entender, né, quem eram os suceranos. Então, os suceranos, eles eram os nobres que doavam as terras, até mesmo castelos aos seus vassalos, dando proteção jurídica e militar. Então, os suceranos eram aqueles que eram os donos da terra e que cediam um pedaço da terra aos servos para que eles pudessem fazer o plantio, enfim, e em troca ofereciam a proteção jurídica e militar. E os vassalos nada mais era do que aqueles indivíduos que ofereciam ao senhor, que era o sucerano, a fidelidade e o trabalho em troca de uma proteção e um lugar no sistema de produção, né? Um lugar para poder se manter e manter a sua família, tá? Então, resumindo, o sucerano era o senhor feudal e o servo era o vassalo. Pessoal, quais eram as principais características do feudalismo? O primeiro de todos era o poder descentralizado. Existia o rei, mas o rei era uma figura, era figurativo, né? Ele estava ali, mas na verdade quem tinha ali, quem mandava eram os senhores feudais, não era o rei, né? E a igreja também. Então o poder ele era descentralizado. Ele não estava na mão de uma pessoa, de um governo, ele estava na mão dos senhores feudais e da igreja. A economia, naquele período, ela era baseada na agricultura para a subsistência. Então, você comia aquilo que você plantava o suficiente para você sobreviver, para a sua família sobreviver e para você também pagar os impostos e entregar ali ao seu senhor feudal, tá? Então, era baseada na agricultura e a agricultura apenas para subsistência, né? O trabalho servil e monetário, ou seja, ele não recebia dinheiro, né, moeda, em troca do seu trabalho, e sim ele trabalhava e plantava, e o que ele colhia, ele alimentava a sua família e pagava os seus impostos. Não havia comércio, tá? Como eu falei, só se produzia ali mesmo para a subsistência do feudo, né? Não para comercializar, vender como hoje, né? Que nós plantamos e depois vendemos, tanto no nosso país, exportamos para fora, e aí recebemos em troca o quê? O dinheiro, né? Naquela época não havia o comércio. O plantio era apenas para subsistência. E o predomínio da troca de produtos, que era o escambo. Então, eu precisava de alguma coisa que eu não tinha, eu não comprava, o que eu fazia? Trocava, né? Então, se eu tinha alguma coisa e aquela outra pessoa tinha uma coisa que eu estava precisando, eu trocava com essa pessoa, tá? E aqui tem uma pirâmide que vai mostrar a estrutura feudal, né? Como que funcionava aquele período, o poderio político, no caso. O rei, como vocês podem ver aqui, ele está no início, no topo, mas nada mais do que uma imagem figurativa, tá? O clero, que era composto normalmente por padres, papas, e enfim, só que os que tinham o poder, na verdade, eram aqueles que eram do alto clero, né, que eram os, normalmente de família nobre, que se tornava papa, e que eram os que detinham o poder, e os do baixo clero, normalmente padres, e esses padres normalmente vinham da onde? Normalmente eles vinham dos servos, né, no meio dos camponeses. A nobreza, tá, que está abaixo do clero, lembrando que aqui o alto clero era quem mandava, né, a igreja era quem detinha o poder de tudo, então estava acima da nobreza, né, e até mesmo do rei. E, no caso, a nobreza aqui, e abaixo de todos estavam os servos, estava abaixo de todos ali, na pirâmide.
O que acontecia naquela época era o quê? Uma sociedade estamental. E o que é a sociedade estamental? A sociedade estamental, ela é caracterizada por ser uma sociedade em que o nascimento é determinado para a atribuição do status social, tá? O status social é relativo ao estamento, ou segmento da sociedade, em que a pessoa, ela nasce. Portanto, a mobilidade social é bastante baixa neste modelo de sociedade. Por quê, pessoal? Em outras palavras, o que acontece? Quem nasceu servo vai ser servo até a morte. E quem nasceu nobre vai ser nobre até a morte. Não tem a possibilidade de ascensão, ou seja, que hoje nós temos ainda a possibilidade de ascensão social, né? Você nasce pobre, mas você pode estudar, você pode trabalhar, você pode, de repente, abrir um negócio e você pode melhorar a sua posição social. Naquele período, não. Naquele período, o servo, ele nascia servo e ele ia morrer servo sempre, tá? Não tinha essa possibilidade de ascensão social, por isso que ela era estipulada aí como uma sociedade estamental, tá? Que é caracterizada no meio da sociedade e determinada pelo seu nascimento. Então, nós vamos tratar agora sobre o declínio, né, desse sistema feudal. Então, e que é caracterizado ali na Baixa Idade Média, tá? A Alta Idade Média é o auge do feudalismo. E aqui, então, nós vamos começar a tratar agora na Baixa Idade Média, que é quando o feudalismo ele começa a entrar em declínio. Pessoal, só ressaltando que nada é assim de repente, tudo começa a acontecer, são uma série de situações que vão acontecendo e que vão exigindo mudanças, né? Então, por isso que se sai de um sistema para entrar em outro. Né? Então, não quer dizer exatamente que deixou de haver feudalismo nesse período e que acabou assim de uma vez. No dia você nasceu no feudalismo, você dormiu no feudalismo e acordou no capitalismo. Não é assim, são processos, tudo se dá muito lentamente, tá? Então, assim, ele vai começar, né, a cair em declínio o feudalismo mais ou menos ali por volta do século X. E por quê? A população ela estava ali no campo produzindo e recebendo terra, né, e plantando ali naquela terra e ali estava tudo bem. Só que o que aconteceu? Começou a haver um grande aumento populacional, principalmente na população servil, né, nos servos, porque a tendência é essa, né? Se você já se vê em uma situação em que você particularmente bem, né? E que você sabe que você está plantando ali para comer, você comer, né? A tendência é o quê? Você reproduzir, né? E a população crescer. E aí, devido a esse aumento, a terra ela já não era mais suficiente para todos, né? E sem terra não havia como plantar, porque a terra era quem provinha o alimento, e sem terra não tem alimento, então como que ia sobreviver, né? Então, o que aconteceu? Começou a faltar o alimento para abastecer essas populações, tá? O senhor feudal já não tinha mais terra para oferecer para os servos, para novos servos. Então, aí ocorre a primeira crise no sistema feudal. E uma das primeiras soluções encontradas para tentar, né, lutar contra essa crise, né, foi a derrubada das florestas e bosques, que no caso aconteceria e serviria para fazer ampliação de terrenos cultiváveis. Então, o senhor feudal ele tinha terra ali, que tinha um bosque ali perto, e ele já não tinha mais terra, mas tinha os bosques, florestas, mandavam se derrubar, e ali ele tinha mais terra cultivável, e aí cedia para o servo para fazer ali a produção dos alimentos e dar continuidade ao feudo, né? E também, pessoal, começou a surgir, né, outras técnicas agrícolas e a introdução de ferramentas de metal que tinham maior durabilidade. Antes, os materiais eles eram feitos do quê? De madeira e produzidos pelos servos. Então, o que acontecia? O servo ele perdia muito tempo produzindo
o material que servia para trabalhar na terra, né? Porque no caso era de madeira, então quebrava com mais facilidade, estragava e apodrecia com maior facilidade. E o servo ele tinha que fazer o quê? Ir lá e produzir um outro material, e isso tomava-se muito tempo. Então, o que aconteceu? Começou, então, a surgir, ser introduzido, né, o material de metal. E o material de metal, ele tinha uma durabilidade maior, né? Ele durava muito mais tempo em vista do material que era feito de madeira. E aí, com isso, o servo ele perdia menos tempo na fabricação de ferramentas para utilizar e tinha mais tempo para se dedicar à produção. Outra solução também encontrada por eles foi o quê? A otimização da terra. E o que ocorria, né? Ocorria antes, era que de tanto se utilizar a mesma terra, chegava um certo momento, né, um certo ponto, que ela já começava a se tornar uma terra improdutiva. Então, esse método de otimizar a terra passou a ser muito utilizado, tá? E como se fazia para otimizar a terra? Dá aqui um exemplo para vocês, um exemplo que fazemos hoje, né? A nossa mãe, nossa avó, nossas tias, normalmente, o que acontece? Elas pegam ali um potinho, colocam a terra, faz a plantinha ali, aí a plantinha cresce e ela vai molhando, vai molhando, vai molhando, e a plantinha vai crescendo e vai passando o tempo, aquela plantinha ali sendo cuidada. Só que o que acontece é que chega um momento que aquela terra ela já não serve mais para aquela planta, ela já não é mais produtiva para aquela planta. E se não trocar, o que vai acontecer? Aquela planta vai morrer. E se plantar ali, já não vai mais nascer outra planta. Então, o que acontece? A nossa avó, a nossa mãe vai lá e o que faz? Compra mais terra e coloca e troca a terra, né, do vasinho. Então, aí a planta, ela continua recebendo os nutrientes e continua crescendo e continua forte. Então, assim que acontecia. O que acontecia, então? Eles dividiam a terra em partes, né? Uma hora eles plantavam em uma parte da terra e a outra parte ela ficava descansando. E assim sucessivamente, né? Então, plantava-se hoje nessa terra, a terra produzia, depois que fazia a colheita, dava-se um tempo, plantava em uma outra parte, enquanto aquela ali estava crescendo, aquela outra parte estava descansando, tá? E isso também vai garantir uma maior produção de alimentos. Acontece também, vai acontecer um outro salto populacional, um outro aumento populacional. Servos ficam sem terra para trabalhar novamente, né? Por conta desse aumento populacional, é o mesmo problema. Começa, então, a faltar terra para trabalhar e automaticamente o que acontece? Não se produz. Se não se produz, não tem como sobreviver. O senhor feudal, que não tem terra para ofertar em troca de produção, no caso, né? Ele já não tem mais assim a terra para ofertar, né? E mais uma vez o sistema feudal vai entrar em colapso novamente. Outras alternativas econômicas elas vieram começando a surgir. Os servos que ficaram ali sem a terra, né? Eles vão passar a se dedicar a outras atividades. Então, antes da crise, eram os servos quem produziam as próprias roupas, as ferramentas e etc. E com o passar do tempo da crise, agora tem servo que será o tecelão, tem servo que será só o ferreiro, vão ter aqueles que serão apenas agricultores, então eles passam a ter apenas um tipo de atividade, né? Eles não vão mais ser aqueles que produzem tudo, né? Vai se dedicar só a um tipo de atividade, né? Como os artesãos, os alfaiates, os agricultores, os ferreiros, enfim. E com isso eles começam a fazer o quê? Trocas, né? Ou seja, o tecelão ele vai fazer o quê? Ele vai trocar as roupas por ferramentas ou por alimentos e assim sucessivamente. E aí começa a surgir o quê, então? Um comércio, né? Um comércio por quê? Se o servo ele já não produz mais tudo para viver e já começa a ter servos com atividades específicas, automaticamente vai começar a faltar algum produto para esse servo e ele vai precisar desse produto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trocar
né, o produto que ele produz por um outro produto. E aí que vai surgir, então, o comércio. Uma das características da passagem da Idade Média, né, para o mundo moderno é esse renascimento comercial, porque com isso passa-se a acontecer, então, um renascimento comercial, porque eles passam, então, a começar a exercer um comércio ali, que é o comércio de trocas, tá? E também vai ocorrer o renascimento urbano, que eu vou explicar aqui nos próximos slides. Bom, pessoal, então, assim, aqueles servos que não são mais tão exclusivamente camponeses, né, que são trabalhadores rurais, eles vão construir os locais para fazer o comércio deles, né, o comércio de troca, em torno dos castelos. E aí vai surgindo o quê? O que nós chamamos de burgos, tá? Então, os burgos são aqueles locais que são construídos ali ao redor dos castelos para, assim, então, fazer um comércio ali. E é a partir desses burgos que as cidades começam a ressurgir. E acontecendo aí, então, o renascimento urbano. Ou seja, as cidades começam a florescer novamente e o mundo ele já não é mais tão rural nem tão agrícola, né? Agora ele começa a ser mais urbanizado, mais comercial, tá? Então, se o servo ele está conseguindo se virar sozinho, né? Se virar de uma forma já mais independente, não está mais tão dependente assim do senhor feudal como era antes, mas como eu tinha falado anteriormente, né? Ainda vai existir essa relação sucerania e vassalagem, só que vai se enfraquecendo, porque agora o servo ele já é mais independente, né? Ele já consegue se virar sozinho, ele já consegue produzir, ele vai fazendo as trocas e ele já consegue ser mais independente ali daquele sistema feudal. Então, a cidade começa a ser mais urbana, né? O comércio ser mais urbano. E, no caso, então, se o servo já está conquistando sua independência, qual seria a utilidade do senhor feudal? Né? Lembrando que, como eu falei, o processo ele se dá de forma lenta e sem rupturas. Então, os senhores feudais eles vão perdendo o poder, tá? Os senhores feudais eles vão cada vez mais, com o decorrer dos anos, das décadas, eles vão enfraquecendo, vão perdendo o poder. E os reis, no caso, que anteriormente eram figuras apenas representativas, que estavam ali, mas que não detinham o poder centralizado na mão, eles vão ganhando cada vez mais poder. Tá? E ressaltando, o rei ele sempre existiu, né, na política, só que de uma forma figurativa, né, na Idade Média. E só depois é que ele começa a ganhar mais força, né, quando começa a surgir esse comércio, quando começa a surgir ali os burgos, quando os senhores feudais começam a perder o poder e quando começa, então, o feudalismo cair em declínio, tá? E o poder ele vai passar então a ficar centralizado na figura do monarca, não mais no senhor feudal, mas na figura do rei. E os burgueses, que são esses novos comerciantes, eles vão apoiar o rei por conta também do quê? Dos altos impostos que eles tinham que pagar para os senhores feudais, então eles vão apoiar mais a centralização do poder nas mãos do rei e do Estado. Então, pessoal, a chamada transição do feudalismo para o capitalismo, ou do sistema econômico feudal para o sistema econômico capitalista, ele começou no período da Baixa Idade Média, especificamente a partir do século XIV. Isso especificamente, né? Mas não quer dizer que isso já vinha acontecendo muito antes, desde lá do século X, isso já vinha acontecendo, tá? Entretanto, a expressão transição supõe um processo de continuidade progressiva, como se não houvesse nesse período processos complexos de avanço, né? O retrocesso econômico, tanto no campo quanto na cidade medieval, tá?
Então, assim, vamos caracterizar, né, mais ou menos o que é a Idade Moderna, né? Então, ele é um período compreendido entre 1453, mais ou menos, com a queda do Império Romano do Ocidente, né? E a tomada ali de Constantinopla pelos turcos, até por volta de 1789, que vai acontecer o quê? A Revolução Francesa. Nós vamos tratar sobre esse tema nas próximas aulas, tá? Se eu não me engano, na última aula. Então, assim, com a Revolução Francesa, a Idade Moderna é um período de transformações em diversos campos, tá? Que nós chamamos do quê? De renascimentos, porque vai acontecer transformações na cultura, na religião, na política, economia de toda a Europa medieval, tá? Como a Idade Média havia sido para os modernistas um período obscuro da história, não que houve, porque assim muitos vão tratar como um período negro, né? Período das trevas, um período onde não houve avanços, mas na verdade houveram sim alguns avanços. Nós não podemos também dizer que foi o período das trevas, né? Esse termo é muito forte, tá? Então, assim, para esses modernistas, né? Eles consideravam a Idade Média um período da história obscuro, com limitação de pensamento, de domínio intelectual pela Igreja, no caso. Né? Então, o Estado ele era completamente cristão, ele não era laico. Né? A Idade Moderna ela veio para suprir essa lacuna, principalmente no campo cultural, tá? Que houveram diversos movimentos, né? Muitos pintores como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, eles deixaram o seu registro nessa história no campo cultural, tá? No campo político, eu dividi aqui por algumas partes e eu vou tratar primeiramente o campo político, né, as mudanças que houveram. A Idade Moderna, ela surpreendeu, porque ela vai centralizar o poder, inaugurando uma política absolutista. E o que é o absolutismo? É o poder centralizado na figura de uma pessoa, no caso, o monarca, né? Então, o poder era voltado somente aos reis e ao Estado, neutralizando a participação dos cidadãos. Então, o cidadão não tinha voz, né, nas decisões políticas. Quem falava era o rei, todo mundo tinha que obedecer, porque o poder estava centralizado nas suas mãos. A nobreza detinha privilégios econômicos, jurídicos e sociais, sobrando ao povo impostos e retaliações. Então, a nobreza ela vai se aburguesar também, né? E ela vai ter também privilégios. No campo econômico, houve a transição do feudalismo para os indícios de capitalismo, é o começo, né, por conta do novo momento, em que as riquezas provinham das conquistas. A Europa, ela envolveu-se em políticas mercantilistas. Então, vai acontecer as grandes navegações, né, e com isso novas relações comerciais vão começando a aparecer. Como o caminho para as rotas comerciais estava fechado pelos turcos, houve a necessidade de se procurar novas rotas. Então, através dessas, os navegantes europeus descobriram novos continentes, né, como a América, por exemplo, e, consequentemente, especiarias e mão de obra. Então, quando eles chegaram aqui na América, encontraram os povos indígenas, aqui também tinha muita matéria-prima, ouro, prata, fora o pau-brasil, fora a cana-de-açúcar, enfim, muitas coisas que serviriam também para o quê? Para se exportar daqui para a Europa e enriquecer a Europa, né? Causando assim o acúmulo de capital no continente europeu. Então, as colonizações, elas trouxeram riquezas para os europeus, que movidos pela ganância e pelo poder, as capitalizaram. Então, tornaram o quê? A América virou, então, colônia dos europeus, né? Cada país, né, aqui da América, colonizado por um país europeu, tá? No caso aqui, nós no Brasil, quem era quem era o nosso colonizador? O Portugal, né? Os Estados Unidos era colonizado por quê? Pela Inglaterra, né? A Espanha colonizou o México e esses países daqui da América Latina, como Peru, Argentina, enfim.
mas esse é tema para outras videoaulas, tá? No campo religioso, pessoal, a igreja ela vai perdendo forças, mas porém a igreja ela também não vai deixar de existir, e a igreja ela também vai se aburguesar, né? Ela vai colocar lá o seu representante, né? Mas isso também nós vamos discutir com o decorrer das próximas aulas, tá? Então ela vai perdendo forças, tá? Vai ser severamente criticada por sua doutrina autoritária, na Idade Média. Houve um rompimento em suas bases, ocasionado pelas reformas religiosas, que nós iremos discutir também nos próximos vídeos, né? Martinho Lutero, né? Que vai ter ali a reforma protestante, tá? Indignados pela corrupção, pelas mentiras e pelo terror aplicado, teólogos como Martinho Lutero, João Calvino, Henrique VIII, eles romperam com a Igreja Católica Romana, fundando suas próprias igrejas. Todas essas mudanças, pessoal, elas só se deram, tá? Porque uma nova corrente de pensamento surgiu lá na Europa, que era o quê? O humanismo. Então, os modernistas, eles não aceitavam a ideologia pregada na Idade Média, de que o homem era apenas um servo da religião, tá? Eles acreditavam que era chegada a hora de estudar sua força e o que se podia fazer com ela, tá? Então, o homem começa a ser mais pensado aí no humanismo, tá? Como ser pensante, que toma decisões. Esse período ficou reconhecido como renascimento. Nesse renascimento, o homem ele deveria renascer, né? E recuperar o tempo perdido. Então, inventando, pesquisando, indagando e, consequentemente, consolidando o seu papel no planeta. Houve um avanço nas ciências e nas artes também. Entre os principais renascentistas, nós temos nomes muito conhecidos, como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, William Shakespeare, Nicolau Maquiavel, né, que ele é um ícone político, né, e Leonardo da Vinci, entre outros, tá? Pessoal, então, a aula de hoje nós encerramos por aqui, tá? Nós teremos, então, outras videoaulas, eu aconselho a vocês assistirem para entender melhor, né, sobre a Idade Moderna, tá? Quem tiver curiosidade também pode assistir as aulas anteriores sobre Idade Medieval, que tá bem bacana o conteúdo. E para finalizar, nós vamos então fazer aqui a conclusão do que hoje nós aprendemos nesta videoaula. Primeiro nós lembramos, né, sobre o feudalismo, o seu início, a definição, quais eram as características, o período de ação e o declínio. Falamos sobre renascimentos comerciais e urbanos, surgimento dos burgos, fortalecimento das monarquias, início da Idade Moderna, né? E aqui está a nossa bibliografia. Quem tiver interesse, tá, por pesquisar mais, pode consultar aqui a nossa bibliografia.